Bem-vindo ao Direito em Foco. O INSS pode obrigar uma pessoa que se encontra incapacitada para o trabalho a fazer cirurgia? Quem vai ajudar a gente com essa questão é o advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Rafael Cimino. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Olá, Salim, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. Bom, Rafael, conta pra gente, então, sobre o que fazer se o laudo do médico perito do INSS ou da Justiça indicar que o trabalhador poderá se recuperar para voltar ao trabalho, mas apenas se fizer cirurgia. A pessoa é mesmo, Rafael, obrigada a fazer a cirurgia para assim recuperar a condição de trabalho e poder voltar às atividades normais? Salim, não é bem assim não, tá? Vamos começar, vamos trazer aqui uma explicação mais clara possível e mais simples possível para ficar fácil para quem está acompanhando a gente. A legislação diz que o segurado ou pensionista do INSS que são incapazes para o trabalho, eles devem se submeter a exames médicos a cargo da Previdência Social, a um processo de reabilitação profissional que pode ser prescrito pelo INSS ou até pela Justiça, inclusive custeado pelo poder público, né? E também a tratamentos, né, do modo geral, que são oferecidos pelo poder público, pelo SUS, do modo geral, exceto cirurgia e transfusão de sangue. Então, tem sim uma obrigatoriedade de se fazer exame, de se fazer tratamento indicado pelo poder público para que haja uma melhora na condição física da pessoa. Seja essa melhora física, mental, sensorial, neuronal, o que quer que seja, mas obrigar uma pessoa ao ponto de fazer uma cirurgia, uma transfusão, jamais. Tá? Essa limitação ela decorre do fato óbvio de que ninguém pode ser obrigado a dispor do próprio corpo e colocar a sua própria vida em risco, né? Até porque, certamente, a gente não tem nenhuma cirurgia que tem 100% de certeza de sucesso, né? O que pese hoje, a medicina está muito evoluída, a gente não chegou nesse grau de assertividade, né? É certo que todo procedimento cirúrgico, por mais simples que ele seja, ele tem algum risco, né? Uma cirurgia dentária, por exemplo, é uma coisa simplesinha e tal, pode ter um risco muito grave, né? E afinal, não é toda a medicina, odontologia, não é à toa, né, que essas profissões, medicina, odontologia, elas são profissões de meio e não profissões de resultado. O que seria isso? A profissão em que é obrigada a entregar o máximo de empenho, não entregar o serviço pronto. Claro que no âmbito da medicina a gente tem, na odontologia a gente tem a questão estética, né? Para cirurgias estéticas, sim, o que você busca é um resultado, então há uma obrigação de resultado, mas para manutenção da vida, da condição de trabalho, não. São obrigações, são profissões de meio, não profissões de resultado. Agora, Rafael, vamos imaginar o seguinte: uma pessoa está incapacitada para o trabalho e pede o benefício lá para o INSS. Aí o INSS reconhece a incapacidade para o trabalho, mas o médico perito estabelece que a recuperação só se dará após a realização de cirurgia. Se a pessoa não fizer a cirurgia, ela vai ficar recebendo qual benefício? Aposentadoria por invalidez ou vai receber auxílio por doença? Essa pergunta sua é bem bacana e tem discussão interessante caminhando para os dois lados. Vamos lá. O auxílio-doença é devido ao portador de uma incapacidade temporária para o trabalho. Ou seja, em certa data, essa pessoa ela possivelmente vai melhorar e vai voltar à sua vida ativa normal, cancelando assim o benefício. Dessa forma, então, a incapacidade é passageira, não é uma incapacidade definitiva. A aposentadoria por invalidez, por outro lado, ela é devida ao cidadão que está incapaz para o trabalho também, porém em caráter definitivo, permanente. Né? Claro que não se trata de uma eternização dessa definitividade, até porque a medicina evolui com uma velocidade bem acentuada. Né? Então, ou seja, amanhã pode surgir um novo tratamento, um novo procedimento aí que pode revolucionar uma certa área da saúde, né? E devolver para algumas pessoas aí uma condição de trabalho que até então elas não estavam enxergando. Ou seja, no exemplo que você sugeriu, né, a gente estaria diante de uma pessoa que poderia, por exemplo, se recusar, por motivo religioso, por exemplo, né, a fazer um procedimento cirúrgico. E assim, se o médico perito afirma que ela só vai melhorar se ela fizer uma cirurgia, e aí, se houver uma recusa a fazer cirurgia, a gente estaria diante de uma incapacidade que não mais seria transitória, e sim definitiva, porque a pessoa não vai mudar de religião para ter que fazer cirurgia. Né? Observe, então, que nas duas situações que eu trouxe para você, elas são bem convincentes. Né? E diante dessa controvérsia, o Poder Judiciário ele foi obrigado a se manifestar. Teve que emanar um posicionamento a respeito dessa questão. Hoje, então, o Poder Judiciário se posicionou em caráter definitivo, no sentido de que a circunstância de que a recuperação depender de uma intervenção cirúrgica, né, ela
não vai autorizar automaticamente a concessão da aposentadoria por invalidez, vai pagar o auxílio-doença. E aqui cabe um ponto bem interessante da discussão. Depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez ela tem um valor menor do que o auxílio-doença. Então, para o trabalhador, essa decisão, em que pese parecer assim, nossa, eu vou ficar recebendo auxílio-doença, é transitório, eu vou ter que fazer perícia ao longo do tempo. Sim, vai, mas o benefício é de valor maior do que a aposentadoria por invalidez, né? Então, quando se verificar que é inviável a reabilitação profissional, né? E se houver manifestação do trabalhador, do segurado, no sentido de se recusar a fazer uma cirurgia, né? Então, eventualmente, pode ser paga a aposentadoria por invalidez. Mas peraí, Rafael, você falou que o benefício tem um valor menor. Sim, tem um valor menor, sim. E aí vai caber, eventualmente, você entrar numa discussão no Poder Judiciário para revisão do seu benefício. Há vários processos discutindo essa equiparação, pelo menos, do valor da aposentadoria por invalidez com o auxílio-doença, porque a reforma da Previdência deu uma desbalanceada bem grande. Tá? Só para trazer um panorama, antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, o valor dela era de 100%, e o auxílio-doença era 91%. O auxílio-doença hoje, depois da reforma, manteve-se em 91%, mas a aposentadoria caiu para 60%. Então, foi uma queda muito grande, e é uma discussão bem acalorada em curso no Poder Judiciário. E, no caso da pessoa, se ela for encaminhada para uma aposentadoria por invalidez, é a recomendação de se buscar essa revisão. Perfeito, Rafael. Olha, muito obrigado, viu, pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade, Salim. Um abraço para você. Bom, se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para a gente, entre em contato pelo WhatsApp 32 99903 9974. Canal Ball aqui tem conteúdo de qualidade.